Mas, veja bem, tem dois conteúdos aqui. Primeiro que eu acho que a juventude, a adolescência de hoje tem uma gama de informações muito interessante. Né? Eu acho que isso não dá para achar que isso é uma besteira, não. Acho que isso é importante. Só que eles são muito inseguros do ponto de vista emocional, onde qualquer dificuldade leva a uma problemática muito maior que nós tiramos de letra. Um exemplo das pessoas que fazem a correção das redações no Enem ou do PAS, ou do local de sentido, a letra das crianças são péssimas. Por quê? Elas não têm mais destreza de motricidade fina. Eles não jogam peão, eles não jogam bolinha de gude. Eles perderam essa capacidade de mexer com a mão. Né? E a partir disso você tem todo um desenvolvimento hoje de crianças obesas, crianças que não sabem pular corda, crianças que têm dificuldade de motricidade, que tem um efeito na atenção, na organização, na lateralidade cruzada. Por quê? Porque elas não têm vivência. São crianças programadas, numa certa idade vão para academia, né, para ganhar massa muscular, né, e paralelamente a isso eles estão, de fato, aprisionados nos muros. E quando elas saem para fora dos muros, que tem que participar de um concurso, uma entrevista de emprego, no outro mundo, e aí você vê que eles reparam tanto o número de gente de 30, 40 anos morando na casa dos pais até hoje. Né? Eu tenho uma gama de estudantes, de clientes 35, 40 anos, que não trabalham, não estudam, estão lá. Os pais erraram? Não, mas eles não conseguem sair do casulo. Né? E quando casa, volta com a mulher para casa, dentro da casa dos pais, com os filhos dentro da casa dos pais. Então você vê que eles vão muito pouco construindo esse modelo. Isso me remete bem assim, eu consigo visualizar bem dois extremos. Assim, um é a necessidade de segurança física, que aí a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de violência, que tem tudo a ver mesmo com esse cuidado, porque atualmente as sociedades estão cada vez mais estranhas, né? Vamos assim dizer, os comportamentos cada vez mais estranhos. Então tem que ter medo mesmo, a pessoa tem que se cuidar, tem que se prevenir, tem que se precaver de várias situações que a gente está vendo aí na televisão e nos noticiários, né? E outra coisa é o medo que é baseado numa ancoragem interior, emocional. Que aí esse medo é mais complicado de se livrar. Não é simplesmente assim, eu vou trancar o carro e eu guardo a chave e eu tomo cuidado. Né? Se precaver de um medo desse é impossível, né? Se a gente falar assim, porque o medo faz parte, né? Carlos Drummond de Andrade já falava que nós aprendemos a ter medo desde quando nascemos, né? Desde quando existe o homem, existe o medo. E isso ajuda a nossa sobrevivência. Mas o principal que eu vejo nessa discussão toda, nesse contexto todo, é que nós temos uma capacidade de enxergar causa e efeito. Né? Nós temos uma capacidade de ter consciência, de ver as coisas, de julgar, de avaliar. Agora, o que acontece, na verdade, é que muitas vezes essa consciência ela é conturbada, né? Muitas vezes não é do tamanho que a realidade é, muitas vezes ela é muito exagerada e isso provoca muito sofrimento e provoca comportamentos inadequados também. Verdade, exatamente isso. A Laima falou sobre o processo de ancoragem. Até a gente trouxe até um vídeo para poder exemplificar, né, que é bem interessante. E a ancoragem, ela na verdade é uma representação interna de algo que aconteceu com a pessoa. Esse processo de ancoragem, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, se você amou muito uma pessoa que usava determinado perfume, todas as vezes que você sentir aquele perfume, você vai se lembrar daquela pessoa. Ou o contrário, se você passou alguma frustração, alguma tristeza com uma pessoa que usava aquele determinado perfume, quando você sentir aquele cheiro, dispara aquela âncora e vem uma sensação ruim, uma angústia, uma tristeza, tem uma lembrança. É tão estranho esse processo de ancoragem, que a programação neurolinguística fala muito sobre isso. Eu encontrei com uma pessoa um dia no meio da rua e eu sou ótima fisionomista.
Só que eu sou péssima de lembrar o nome. E quem é a pessoa? Eu olho, cumprimento, já cumprimentei até bandido. Porque a minha mente na hora associa a fisionomia, mas não associa ao fato, né? E você vê como é inconsciente o processo de ancoragem. Eu passei por uma pessoa na rua, cumprimentei ela, e na hora veio uma sensação ruim, assim. Uma tristeza, uma angústia na hora. E eu fiquei, gente, quem é essa pessoa? O meu inconsciente me lembrou que era uma coisa ruim. Mas eu não sabia quem era. Então, assim, é tão desconectado. O doutor João Bosco vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre isso. Essa questão da mente consciente do que está guardado lá no inconsciente, né? Que, assim, meia hora depois, eu fui me lembrar que essa pessoa era um ex-namorado de uma amiga minha que tinha feito ela sofrer muito. Sim. E eu fiquei com esse processo de ancoragem, assim, de lembrar da fisionomia, saber que era uma coisa que não era legal, mas eu não sabia o que era. E quantas as vezes no nosso dia a dia a gente ancora coisas, perfumes, situações vividas. Música mesmo, né? Oi? Música mesmo. Música, não, música. Música, a que mais dispara âncora é a música. Na minha infância, meu pai ouvia muito uma música, determinada música lá, que toda vez que eu lembro dessa música é terror. Porque eu me lembro uma situação que aconteceu lá atrás. Então eu não gosto de ouvir essa música de jeito nenhum. Essa música começa a tocar nos ambientes, eu levanto e saio e vou embora. Porque dispara em mim um estímulo. É a coisa do estímulo e resposta, né? Você que falou, né, Laíne? Causa e efeito. Causa e efeito, estímulo e resposta. E Bandler e Grinder, né, que são os caras da PNL, eles encontraram uma aplicação prática para essas respostas condicionadas, né? Usando a âncora ou estímulo para desencadear outras experiências em torno do espaço e do tempo. Ou seja, na PNL a gente fala da ressignificação. Então, se eu vivi uma coisa ruim com essa música, para eu tirar essa âncora, eu tenho que ressignificá-la de alguma maneira. Mas, para isso, a terapia vai utilizar o quê? Na programação neurolinguística, a hipnose, para você voltar lá naquela hora, naquele momento, naquele local, e ressignificar aquela situação. E, doutor João Bosco, gostaria que o senhor falasse para a gente a respeito disso, porque eu estou falando aqui quase como uma leiga, como uma estudante. Está muito bem, viu? Deixa eu só, antes de passar a palavra, nós temos a participação aqui do Carlos Araújo Melo, né? Estamos falando de música e ele falou assim que adora essa música específica, né, do Engenheiros, que foi baseada em um livro, Zygmunt, e sobre os textos maravilhosos da vida, né, de uma vida líquida que esse livro traz e que ele adorou, que está gostando muito do programa. Legal. Que bom, que bom. Veja bem, nós temos que voltar ao seguinte: a ancoragem está ligada à imagem principal. É a imagem que fica dentro do subconsciente. E a partir que aparece isso de uma forma direta ou indiretamente, positivo ou negativamente, isso desencadeia como fosse um gatilho, no qual você volta à imagem principal do que aconteceu com você, né? Por exemplo, eu tenho o exemplo de um amigo em comum, um grande amigo meu, que fala hebraico, que não é muito fácil, fala alemão, fala francês e fala árabe, mas não consegue aprender inglês. Olha. Né? Não conhece, não mora no Brasil, mora em Paris, né? Não consegue falar inglês. Por que ele não consegue falar inglês? Toda vez ele lembra que ele foi uma aula de inglês, que ele falou uma coisa errada no primeiro grau, a professora colocou em pé e falou que ele tinha a cabeça de pau. Entendeu? Qualquer coisa nesse sentido. E ele já fez terapia, já fez regressão, ele não consegue aprender inglês. Por quê? Toda vez que ele começa a aula, volta à imagem principal e desacerba a ancoragem. E aí perde o quê? Entra a inibição, a dificuldade, a forma de ação que você tem a partir desse conteúdo. Isso é importante, o que nós falamos para as pessoas, né? Eu tive uma problemática no consultório essa semana, que uma mãe falou que o filho dela entregou um programa, um trabalho, a pessoa falou um nome pejorativo, eu não vou falar aqui, o programa era M, né? Então, e o menino voltou com aquilo para casa. E não querem mais fazer aquele trabalho. Por quê? Porque, de uma certa forma, o que nós falamos, a palavra, a
fala, aliás, né? Ela tem força, todo mundo sabe disso. Fica o que? Guardado no nosso subconsciente e no momento ela se precipita, ela sai. E também temos uma vantagem também para isso, nem tudo é negativo. A partir dos reforços positivos, nós também conseguimos fazer coisas positivas. O que leva um atleta que treina vários 4 anos, ele vai resolver aquela prova em 10, 15, 8 segundos, 10, 50 segundos. Né? Momentos daquilo lá. É o equilíbrio emocional. Né? Que muitas vezes, se ele tiver uma coisa, por exemplo, nós tivemos um exemplo de superação de ancoragem, foi do Diego Hipólito. Sim. Que na última Olimpíada ele caiu de nádegas no chão. Nas duas, né? Nas duas. As duas, boa, obrigado. Nas duas, e ganha medalha agora. Tem o caso da Rafaela. Né? Então, nós temos Bosco, do judô. Interrompendo só um pouquinho, eu vi a reportagem dele, esse negócio da ancoragem, só para exemplificar melhor essa ancoragem, ele caiu nas 2 últimas Olimpíadas, quando ele era mais novo, ele tinha muito mais chance de ganhar a Olimpíada. Exato. Agora seria a última que ele iria participar. E na hora que estava para entrar, disparou a âncora, ele falou, eu caí. Só que ele conseguiu superar, né, provavelmente através desse reforço positivo, aquilo, e falou, não, mas dessa vez eu vou conseguir. Desculpa te interromper, só para lembrar a questão da ancoragem. Por exemplo, quando o jogador... eu gosto muito de futebol, né? E eu já tratei de jogadores de futebol, tenho amigos jogadores de futebol, amigos pessoais, e eles falam que o grande dificuldade de bater um pênalti não é chegar e chutar a bola, é o tempo que eu vou para a bola. Entendeu? Aí eu lembro de várias coisas. Da minha mãe, que eu era pobre, que eu tô milionário, várias coisas, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Então você vê que é essa questão da imagem superior. Uma coisa que eu já tratei de time de gente de futebol, eu falava assim, você tem um grande jogo para domingo, não vá visitar a sua mãe. Eita! Mas por quê? Né? Não vai, fique concentrado para esse dia. Por quê? Ele vai visitar a mãe, vai visitar uma pessoa. Aí tem uma pessoa lá que teve algum problema, alguma dificuldade de ordem pessoal, isso vai influenciar no jogo. Visite depois. Porque bate o que nós falamos agora, bate a cena principal, a ancoragem, fala assim, eu tô bem, eu estou rico, eu estou milionário, mas minha família não está bem. Isso daí tem um norte muito grande. E mesmo ele ajudando, e todos eles estão ajudando, vão colocando em cima disso. Então nós temos que entender um pouco que o mundo emocional, ele é o mundo do medo e da superação do medo. Essas duas coisas, elas andam juntos. Muito legal. Eu gosto muito de filosofia, né? De vez em quando eu fico filosofando e viajando nas filosofias. Zaratustra já falava isso, né? Que o pior, na verdade, não é o medo que se tem mesmo, é o medo do eu interior, que esse é o maior de todos, né? Olha que profundo, isso é muito profundo. Gente, nós estamos aqui com a participação de 2 pessoas, são 2 perguntas, doutor João Bosco, e aí eu vou falar o contexto das 2 e vou pedir para o senhor trazer para a gente uma resposta ou um direcionamento. A Viviane, né? A Viviane, ela fala assim, que o pai dela é viciado em programas sensacionalistas, né? Noticiários de violência e etc. Ele vive... né, alertando, amedrontando todo mundo, né? E todo mundo tem medo. A pergunta é, isso é exagero dele ou realmente ele está certo em agir dessa maneira? Né? Então essa é a primeira participação da Viviane, muito obrigada. E temos uma outra pergunta aqui da Vivi de São Paulo. Ela fala assim, que tem um filho adolescente de 12 anos que é ansioso, sofre de um medo que ela não consegue entender. Ele não dorme sozinho, não fica sozinho, tem medo de sair na rua sozinho, vive assustado com qualquer pessoa estranha. Nunca aconteceu nada que possa ter causado um trauma, nada anormal com ele. Acredita que seja algo que ele mesmo desenvolveu. Infelizmente não consegue imaginar o que seja. Gostaria de uma ajuda para saber o que fazer, que está sofrendo muito com isso. Vamos primeiro a Viviane. Viviane, 2 coisas. Primeiro que nós temos que orientar as pessoas da casa das dificuldades, né? Mulher que tem bolsa, que tem tudo na bolsa e não acha a chave do carro. Então você vai com a chave na mão, não demore. Para os adolescentes, não fique namorando em carro. Então uma série de coisas nós temos que orientar que o mundo está violento.
O Brasil está violento e o mundo está violento. Então não dá para achar que não vai acontecer. Só que qual o grau que nós falamos disso? Quando eu falo num grau acima, quando eu falo que tudo é violência, onde eu estou jantando e estou falando que eu vi um programa que mataram 1, 2 ou 3, que roubaram 3, 4 ou 5, eu estou levando para a família um norte de medo. E ao levar esse norte de medo, quando eu saio para a rua, eu fico com mais medo. Em vez de eu ser precavido, eu fico com medo, com mais chance de ter dificuldade. Por quê? Porque eu só tenho medo, eu não tenho a precaução. Entendeu? Então você tem isso é uma coisa que tem que ser dito, mas a partir dessas coisas. E também tem que saber que às vezes as pessoas, elas constroem uns modelos de desenvolvimento, seu pensamento negativo. Onde tudo é ruim, tudo é negativo, nada é azul, né? Então temos que pensar um pouco essa questão de tentar falar a realidade, mas também não deixar que ela torne-se a realidade total da família. É Vivi, né? A próxima. Vivi. Vivi ou Vi? Vivi. Vivi, boa tarde. Duas coisas são importantes. Tem que, logicamente, ver um especialista para o seu filho, porque não é normal ter esses medos totais. E uma coisa que eu acho, que eu recomendo para você, é colocar ele na natação. Por quê? Na natação ele é obrigado a se superar para não se afogar debaixo da água e se superar a partir do dia a dia, de nadar, enfrentar a água, uma coisa nesse sentido. E ter atividades com ele que ele vá perdendo o medo, né? Porque o medo está instalado nele. Qual o motivo? Não consigo de uma pergunta, logicamente, saber, mas o especialista saberá identificar qual é a realidade desse sentido, né? Pouco isso. Interessante. Sabe o que eu lembrei aqui agora, falando de filosofia, né, que gosto de filosofia, eu não vou lembrar o nome de... Eu vi isso em uma matéria sobre filosofia. Um filósofo falou assim, a minha mãe, e a frase dele era exatamente essa, a minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo. Nossa, que horror! Muito bom, muito bom. Ele escreveu um livro, olha que isso está escrito num livro. Olha, mais ou menos isso, né, doutor João Bosco, que o senhor está trazendo. Às vezes é difícil a gente não ter medo. Eu acredito que seja impossível. Mesmo que você esteja numa situação confortável, normal, né, com coragem, tendo atitudes normais, mas o medo ele sempre vai existir. Agora é uma questão de saber conviver com ele, não pode ser dominado por ele, né? Mas o medo também tem um lado positivo. Ele é uma defesa. Sim. Nem sempre o medo só é negativo. É uma defesa. Não vou passar nessa rua escura que pode acontecer alguma coisa, que pode acontecer. Entendeu? Então eu vou tomar cuidado com a roupa que eu vou sair hoje, porque eu não vou sair de carro, sair com os amigos de ônibus ou de metrô. Então nós temos que trabalhar isso. Só que os pais, as mães, as avós, os avós, eles falam do medo, mas não instruem a pessoa de como enfrentar esse medo. E nós estamos numa política agora de violência contra violência, que eu acho isso não acho que seja positivo, tanto que o Estados Unidos está querendo discutir a questão do armamento, né?